Vamos começar? Então, uma boa noite a todos. Desperte a alegria e a saúde. Durante esse dia, sinta a alegria penetrando no seu corpo todo. Veja-se com o máximo de saúde que alguém pode ter. Tudo em você funciona como uma máquina fenomenal, em perfeitas condições. Nada de atrapalho, doenças e infelicidade. Não há do que se queixar. Agradeça a Deus por isso. Ande em paz e deixe o amor penetrar em você. A alegria e a saúde perfeitas realimentam-se no amor desinteressado. Então, vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa oração de abertura do nosso encontro dessa noite, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa querida equipe espiritual que nos assiste e nos acompanha durante todos os nossos dias. Agradecer pelo momento de agora, por todas as lições que vamos receber essa noite, que a nossa mente esteja aberta para ter uma boa compreensão. Fiquemos todos na luz, na paz e no teu amor, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Médiuns, item 159, do capítulo 14, no Livro dos Espíritos, na questão 459, e na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, onde nós vamos meditar sobre as lições da mediunidade e sobre a influência moral na mediunidade. Todas as pessoas são, em algum grau, médiuns, porque todos os encarnados hoje voltarão à condição de espíritos pelo impositivo da desencarnação. Assim, nossa real natureza é a natureza espiritual, vivenciando uma realidade material, razão pelo qual conhecemos ambos os lados. Então, todos os encarnados, todos os indivíduos que estão vivenciando a realidade física, a realidade do corpo físico, são, antes de tudo e antes de mais nada, são espíritos. Mediunidade é a característica que nós encarnados temos, possuímos e desenvolvemos, capacidade essa de conseguirmos nos comunicar com a realidade espiritual. Então, falar com a realidade espiritual, pensar na realidade espiritual, receber de lá comunicações, orientações e inspirações, são mecanismos mediúnicos, são condições de mediunidade. E todas as pessoas, em maior ou menor grau, são médiuns. Então, costuma-se classificar o médium como aquele que faz isso de forma efetiva. Médium é aquele que consegue, de forma consciente, se comunicar com o plano espiritual. Mas todos o somos. Mesmo porque, se somos espíritos, vivenciando uma realidade física, antes de mais nada somos espíritos. E uma vez que estamos sob um impositivo de um dia desencarnarmos, de um dia sairmos da realidade física, de um dia abandonarmos o corpo físico, a nossa condição natural, a nossa condição primeira e maior é a condição de espíritos, é a condição da realidade espiritual.
Então, conhecemos com toda certeza ambos os lados dessa realidade, tanto da realidade material, da realidade física, como da realidade espiritual. Se isso ocorre, e nós já encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, esses mecanismos da comunicação, eles para nós não são desconhecidos. Então, esse maior ou menor grau de mediunidade que as pessoas podem apresentar está na relação do fato delas possuírem ou não algum tipo de consciência dessa possibilidade. Então, se nós temos uma consciência das possibilidades mediúnicas e nós despertamos isso, nós alimentamos essa consciência, nós exercitamos essas possibilidades, existe uma possibilidade de nós aumentarmos o grau de mediunidade em nós. Existe a possibilidade de nós tornarmos essa mediunidade consciente. Existe a possibilidade de nós identificarmos, detectarmos em nós, ou nas situações que estamos vivendo, o grau de mediunidade daquele momento. A capacidade que estamos tendo naquele momento de entrar nessa realidade espiritual ou sermos influenciados pela realidade espiritual. Então, cada um de nós, com os seus graus de mediunidade que podem ser desenvolvidas, pode em algum momento, sob alguma forma, estar se comunicando com a realidade espiritual. Ideal seria que nós tivéssemos consciência disso. Ideal seria que nós percebêssemos quando nos causamos em nós mesmos um estado alterado de consciência e elevamos os nossos implementos físicos à condição de comunicação. Seria ideal isso. Porque daí nós poderíamos identificar algumas vezes quando nós estamos recebendo de uma realidade espiritual, de companheiros desencarnados, de espíritos desencarnados, estamos recebendo deles influências que não desejaríamos estar recebendo. Perceberíamos quando em nosso corpo físico estaríamos sendo pressionados por espíritos, por entidades espirituais. Seria interessante isso. Kardec, inclusive, trabalha esse argumento junto com os espíritos. E os espíritos dizem, olha, talvez não fosse tão interessante assim. Talvez é melhor que você não saiba quando isso está acontecendo. Porque daí você vai agir com mais liberdade e quando você acerta, esse mérito seria seu e quando você erra, isso fizesse parte do teu aprendizado e também fizesse parte da sua responsabilidade, da sua responsabilização. Então os espíritos dizem, olha, se conhecer é melhor, mas se não conhecer também não tem problema. Mas quando nós conhecemos, e é aí que eu acho que os espíritos queriam trabalhar, quando nós conhecemos, existe uma responsabilidade maior sobre nós. Quando nós estudamos a realidade espiritual, quando nós estudamos a nossa característica de encarnados, quando nós percebemos todas as informações que nós recebemos, que chega até nós, que nos envolve, todos os deslumbramentos que abandonamos por conta dos aprendizados que acumulamos, nós aumentamos para nós mesmos essa responsabilidade. Aí chega naquele momento da orientação do Cristo, ora e vigia. Então, quando a gente penetra nos mecanismos das comunicações com o plano espiritual, quando a gente percebe o quanto, e os espíritos dizem que essa influência é tão grande, que via de regra são eles que nos dirigem.
Quando nós percebemos isso e tentamos colocar para nós mesmos uma outra condição que não seja de títere, de marionete dessas entidades espirituais, nós aumentamos para nós mesmos as responsabilidades. Porque aí nós temos mecanismos para identificação, nós temos mecanismos para percepção dessas influências. E não vamos ter como chegar na realidade espiritual e dizer, olha, eu não sabia, eu não conhecia. Quando aquela influência me chegava, eu não percebia que ela não era minha. Então, muitas vezes as pessoas, intuitivamente sabedoras dessa condição, elas desistem dessas buscas, elas fogem desses aprendizados. Ignoram, dizem para si mesmas que é melhor não conhecer de mediunidade, de não partilhar, de não estar com a mediunidade. Mas isso é um engano para nós, porque todos nós estamos num processo de evolução, todos nós estamos num processo de ampliação das nossas consciências. E mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, nós vamos ter consciência ampla e irrestrita dessa realidade. Então não há como fugirmos de forma indeterminada dessa condição de médiuns que somos. O que acontece sim é que, por conta do nosso processo evolutivo, chegamos numa condição que o plano espiritual determina para nós que é interessante, é útil que nós encontremos as lições a respeito da mediunidade. É útil para o nosso processo evolutivo que nós saibamos com quem estamos tratando, que nós venhamos com os nossos canais mediúnicos aflorados, que nós venhamos com uma consciência maior dessa possibilidade. Por quê? Porque é útil para nós. Chegamos numa fronteira, num limiar, aonde, se não soubéssemos, corremos grande risco. Então, aqueles que determinam, aqueles que tudo sabem, aqueles que compreendem de um ponto de vista mais elevado, determinam que isso para nós é o melhor. E quando isso acontece, nós podemos nascer independentemente de onde for. Nós vamos vir com essa consciência e os canais mediúnicos estarão abertos e nós encontraremos à frente, mesmo que de forma incompleta, ou mesmo que fujamos dela, vamos encontrar as informações a respeito disso. Porque vai ser útil e vai ser melhor para nós. Então, quando a gente fica com medo, quando a gente fica com receio a respeito de mediunidade, quando a gente foge, quando a gente determina que quer ignorar, nós estamos fazendo para nós mesmos um desserviço. Estamos nos colocando numa zona muito perigosa. Porque esses canais, eles não podem ser desligados. Esses canais não podem ser bloqueados, obliterados, desviados. Não podem. E no nosso caso, no nosso estágio, no nosso processo evolutivo, chegou a nossa hora sim. Então não adianta a gente fugir. E se o fizermos, vamos estar nos colocando em terreno muito perigoso. Vamos tentar elaborar esse tema hoje para aumentar a nossa compreensão a respeito da mediunidade. Se temos experiências em ambos os lados dessa realidade, a comunicação não representa embaraço, podendo ser exercida sem dificuldade. Então não existe embaraço. Nós estamos na Terra, mas temos todos os mecanismos para entrarmos em contato com a realidade espiritual. Temos os canais, temos as formas, somos capazes de fazê-lo. Porém, somente algumas pessoas conhecem essa possibilidade e uma minoria delas realmente compreende a responsabilidade disso. Então, mediunidade é uma coisa que nós podemos aprender. Nós podemos estudar, nós podemos compreender, nós podemos receber as lições que falam a respeito da mediunidade.
E nós podemos entrar em grupos de estudo, nós podemos realizar os nossos próprios estudos, nós podemos realizar a nossa própria reforma íntima, nós podemos realizar os nossos próprios conhecimentos espirituais sobre nós mesmos e podemos afinar esse instrumento, podemos colocar essa condição numa situação melhor. Mas são poucos aqueles que o fazem e menos ainda aqueles que conseguem compreender a responsabilidade disso. Conforme nós vamos crescendo aqui na Terra, conforme os anos vão passando, conforme a gente vai estudando, conforme a gente amadurece, as nossas responsabilidades no corpo físico, elas são inerentes. As pessoas vão pedindo coisas mais complicadas para nós, as tarefas vão também se tornando cada vez mais complicadas, nós ficamos responsáveis por certos aspectos, por certos assuntos, as pessoas começam a nos tratar como adultos, é uma coisa natural. E conforme nós vamos sendo tratados como adultos, a nossa responsabilidade diante dos assuntos que são tratados, ela também vai aumentando de forma natural. E de repente a gente pensa assim, não, mas esse aspecto eu quero evitar, eu não quero me responsabilizar sobre isso. E as pessoas que estão conosco dizem assim, olha, infelizmente para você não tem como, você precisa se responsabilizar sobre isso. Inclusive nós temos leis que se aplicam automaticamente diante das circunstâncias. Se nós sairmos com o nosso carro e causarmos um acidente de trânsito, vem o oficial da lei, não tem como escapar daquilo. Ah, eu não queria, eu não podia, eu esperava que não acontecesse. Não importa, a responsabilidade é inata. Você estava no volante e você causou um acidente. E é assim também a respeito da mediunidade, e é assim também a respeito desses conhecimentos espirituais. Chega um momento que não adianta. Você vai estar ali e a responsabilidade é inata naquilo. Razão pelo qual, então, seria de nós nos anteciparmos a isso e tentarmos o máximo possível nos cercar para que essa responsabilidade exista na nossa condição, mas que ela não se aplique, por conta que nós estamos distraídos no trânsito. Então, quando estamos ao volante, vamos prestar atenção no trânsito, vamos fazer o melhor possível nas nossas manobras, para que a responsabilidade que é tácita não se aplique. Da mesma forma, podemos pensar a respeito da mediunidade. Vamos nos responsabilizar, a responsabilidade está ali. Vamos nos cercar, vamos nos precaver, vamos nos antever. Vamos nos colocar numa situação que aquela responsabilidade não se transforme em questão de lei para nós. Então é importante para nós compreendermos mediunidade e é importante nós a desenvolvermos de forma responsável. Na verdade, não é possível desligar os implementos da mediunidade. E todos vivenciamos nossas encarnações com esses canais de contato, permanentemente conectados com a espiritualidade. O que levou os luminares, os espíritos superiores, a afirmarem que são as entidades que nos controlam. Então, como nós todos temos esses implementos, como todos nós vivenciamos essas condições, esses implementos não podem ser desligados, não podem ser desconectados, eles estão ali. Se nós não os conhecemos e se nós não controlamos essas faculdades que todos possuímos, alguém vai controlar. Se nós não prestamos atenção nisso e desdenhamos dessa possibilidade dos implementos mediúnicos, alguém vai prestar atenção e vai querer aquilo ali. Nós sabemos a respeito das informações que nos chegam, que espíritos que não conseguem se desvencilhar das condições da materialidade, que não conseguem abandonar os aspectos da matéria e que são desejosos de voltar para ela ou de continuar conectados a ela, vão envidar de todos os esforços para possuírem para si canais de comunicação com a matéria. E a forma de o fazê-lo é estarem junto de quem está encarnado. Mas estar junto de quem está encarnado e se presta ao uso que essas entidades fazem desses indivíduos que possuem corpos. Então, aqueles indivíduos que desejam os alcoólicos e os tóxicos
eles vão estimular, eles vão chegar junto daqueles indivíduos que assim o fazem enquanto estão encarnados e vão estimular os canais mediúnicos desse indivíduo para que ele faça uso dos alcoólicos e dos tóxicos que eles também querem, sobrecarregando aquele organismo. Tantas entidades quantas elas forem, mais o encarnado, naquela condição de buscarem cada um a sua cota das energias desprendidas por aqueles vícios do espírito. Mas há toda sorte de companheiros espirituais. De repente nós não nos dedicamos aos alcoólicos nem às drogas, mas nós nos dedicamos a outros aspectos da matéria. Cada aspecto, nós não somos tão originais assim. Cada aspecto que nós gostamos, desejamos e manifestamos, há uma entidade ou várias entidades que se associam a nós. Não há como ser diferente, não há como desligar, não há como desviar disso. Então, aqueles indivíduos que não deixam a realidade material, mesmo estando desencarnados, vão se associar aos encarnados e vão estimular esses encarnados através da mediunidade. Dessa forma, existe uma responsabilidade compartilhada entre os atos da vida, onde seremos compromissados diante das avaliações que nossas consciências farão dos erros cometidos, perfeitamente evitáveis se usássemos nossa mediunidade para a busca da boa orientação. Então, quando nós estamos encarnados, somos influenciados por espíritos e causamos uma porção de coisas erradas conosco, não há dúvida de que nós e esses espíritos vamos compartilhar esses atos e essas responsabilidades. Então, imaginemos, por exemplo, que um indivíduo qualquer, movido pelas suas paixões, assoprado por entidades que desejam vê-lo desestabilizado, provoquem nele situações de ciúme, e essas situações de ciúme redundem lá na frente em um crime passional. Esse crime passional foi cometido pelo encarnado, mas as entidades que estão associadas a ele e que se divertiam ou que o estimulavam às situações criminosas que ele visualizava na sua mente, essas entidades também serão responsabilizadas pelo crime que ele comete. Então os indivíduos, eles vão se reencontrar quando chegarem na realidade espiritual e juntos vão ter que se dirimir diante daquilo que provocaram, diante daquilo que fizeram. Então, crimes que são cometidos na carne, mesmo por aqueles que estão desencarnados, continuam sendo crimes. Aqueles indivíduos que se viciam em sociedade, chegando na realidade espiritual, criam um vínculo entre si. Vão ter que todos juntos trabalharem pela melhoria. E aqueles que têm mais responsabilidade vão receber uma cota maior de dores e de sofrimentos, como é da lei. Mas o bom é que o contrário também é válido. Aquele indivíduo que se dedica, que presta atenção, que mesmo sem saber que é médium, milita no campo do bem, busca orientações a respeito do bem, pratica o bem e a caridade. Os canais de comunicação que ele tem, os canais mediúnicos que ele possui, também estarão conectados com a realidade espiritual. E como esses canais não podem ser desligados, ali estarão espíritos que desejam praticar o bem. Ali estarão espíritos que desejam praticar a caridade. Ali estarão espíritos que, quando chegarem à realidade espiritual, encarnados e desencarnados, vão colher também deles as responsabilidades compartilhadas que tinham enquanto estavam trabalhando juntos na matéria. Mas essa responsabilidade é positiva, essa responsabilidade é do bem, essa responsabilidade é das felicidades e das harmonias colhidas em ambos. A lei trabalha para os dois lados. Então a responsabilidade compartilhada para o bem
e a responsabilidade compartilhada para o mal, do qual nós não temos como nos evadir, mesmo que nós não saibamos nada de mediunidade ou que fujamos dela como desejáramos. As responsabilidades compartilhadas nos dois lados da vida, elas sempre existirão. Quando nós estamos encarnados, nós temos a responsabilidade de usar a mediunidade para uma conexão com mentores e benfeitores. E quando nós estamos desencarnados, usando a influência da mediunidade para inspirar aos da retaguarda, para a superação das dificuldades sob a égide do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos trabalhar dos dois lados da vida. Quando estamos aqui, estamos como que embotados pela matéria. Estamos mais sonolentos, menos despertos, mas temos a responsabilidade. Temos a responsabilidade de nos conectarmos com mentores e benfeitores. Mas quando nós desencarnarmos, é possível que desejemos influenciar alguém que está encarnado. É possível que desejamos levar boas inspirações, boas ideias para aqueles que ficaram na retaguarda. Talvez nos interessemos por alguém que represente para nós um grande investimento de amor do nosso passado. Então nós temos a dupla responsabilidade de, estando encarnado, buscar os benfeitores e, estando desencarnado, inspirar aqueles que ficaram na retaguarda. Porque é assim que funciona. Aqueles que partem antes, se eles estiverem em condições, eles podem sim vir e nos auxiliar. Podem vir sim nos inspirar para o bem. Podem nos acompanhar de perto e exalar sobre nós as suas boas influências. Ao nosso turno também. Se nós entendermos dessa realidade material e dessa realidade espiritual, talvez quando desencarnados, possamos estar perto daqueles que amamos, observando seus passos, vigiando as suas inspirações e inspirando neles aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, para que fiquem perto de nós, para que estejam conosco. Então, ao nosso turno nós somos influenciados e ao nosso turno nós influenciamos. Mas nós podemos ser indisciplinados, podemos ser aqueles que ficam na Terra, que desejam ficar na Terra, sem abandonar as condições materiais, e talvez o façamos pelo lado do mal. Então, essa condição de encarnado e desencarnado, e essa condição de comunicação entre aqueles que estão nos dois planos da vida, é de vital importância para o nosso progresso evolutivo e para o melhor posicionamento em ambos os lados da vida. É frutífero para nós, é bom para nós entendermos essas condições. Nos evangelhos somos convocados a fazer uma avaliação dos espíritos, não acreditando em qualquer um, mas naqueles que vêm de Deus, evitando assim fazer alianças com falsos profetas e se expondo a perigos dispensáveis pela boa comunicação. Então, na Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, nós somos orientados a ver quem são esses espíritos. Quem são os espíritos que são aqueles que estão desencarnados? Quem são eles? O que eles dizem? O que eles fazem? Por que o evangelista, 2000 anos atrás, já nos orientava a respeito disso? Presta atenção no que você ouve, presta atenção nos teus diálogos íntimos. Emmanuel diz assim: presta atenção nos teus pensamentos, mas sobretudo presta atenção nos teus pensamentos quando estás sozinho. É ali que nós conversamos conosco mesmo. E quando estamos conversando conosco mesmo, na verdade estamos conversando com a realidade espiritual. Estamos fazendo um estado alterado da nossa consciência e nos colocando em comunicação com a realidade alternativa, com as realidades paralelas, com o mundo espiritual, com os espíritos. Aqueles espíritos que estão constantemente conosco. Se não há como identificarmos, vê-los, vamos prestar atenção no que nos é assoprado, na forma como nós pensamos, como pensamos e como agimos.
Quando fazemos essas avaliações, nós vamos perceber o grau de evolução das entidades que estão associadas ao nosso psiquismo. A presença de mediunidade mais evidente em algumas pessoas não subentende que ela possui elevação moral. Diz somente que seus canais de comunicação são eficientes. Todavia, o uso dessa mediunidade vai dizer da moral, se vai ser com espíritos superiores ou com entidades perigosas. Então, uma pessoa que tem mediunidade mais evidente não significa que ela é um espírito de grau elevado, de moral elevada. Diz que ela tem canais de comunicação eficientes. Então, o plano espiritual, nessa condição, determina que aquele indivíduo, no grau evolutivo em que se encontra, tem seus canais de mediunidades abertos. Se esse indivíduo não se apercebe disso, se esse indivíduo não deseja levar em consideração essa mediunidade que ele possui, é óbvio que ele vai se comunicar com entidades perigosas. É óbvio que a elevação moral dele vai permitir ligações que não são aquelas desejáveis para alguém que reencarna com as suas mediunidades, seus canais de mediunidade abertos. Agora, se esse canal de mediunidade aberto causa algum tipo de perturbação para o indivíduo, o problema não é da mediunidade, o problema é do indivíduo, o problema é da elevação moral dele. O problema é o que ele deseja viver, o problema é a forma como ele processa os próprios sentimentos e as próprias emoções. É aonde ele se coloca. Porque essa mediunidade, ela é para o bem. Nós é que desvirtuamos, nós é que complicamos essa condição. Nós é que fugimos do trabalho que precisamos realizar. E se a mediunidade está em nós e nós temos problemas com ela, é porque nós não estamos sabendo usar. Nós não estamos utilizando esses canais para aquilo que eles precisam ser utilizados. E essa mediunidade vai se transformar num estorvo, essa mediunidade vai se transformar num perigo, vai atrapalhar, vai tirar a tranquilidade da minha vida. Mas isso é necessário para que o próprio indivíduo chegue num ponto que ele diz assim, chega disso. Eu agora não vou mais ficar impassivo, eu agora vou me transformar numa criatura que vai atrás, que estuda, que a dor ensina a gemer. Mas nós não precisamos sofrer com isso. Nós podemos, desde já, com as informações que temos, com a doutrina espírita orientando, desde já nós podemos nos colocar numa condição confortável. E quando nós temos mediunidade, os nossos canais mediúnicos são eficientes e estão abertos, nós podemos fazer por nós mesmos e não há necessidade de nós nos transformarmos como Chico Xavier era, médium integral 24 horas. Não significa que nós temos que trabalhar essa mediunidade dentro de um centro espírita. Significa que nós temos que compreender o que temos, o que são esses processos, essa faculdade da mediunidade, e precisamos fazer conexões corretas com os bons espíritos, com os espíritos superiores, com as boas entidades. E aí nós vamos utilizar a nossa mediunidade dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Nós vamos utilizar a mediunidade dentro do nosso trabalho. Nós seremos aquilo que Paulo chama de cartas vivas do Evangelho. Nós seremos porta-vozes de bons espíritos, de espíritos superiores. E nós vamos ser porta-vozes dessas entidades aonde estivermos, com quem estivermos. E não nos esqueçamos que quando estamos fazendo o bem, quando estamos trabalhando para os espíritos superiores, quando nós nos conectamos com o bem, o primeiro beneficiado somos nós. Não são os outros. Nós somos os primeiros beneficiados. Nós somos aqueles que nos beneficiamos primeiros. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, os nossos implementos orgânicos e psíquicos e espirituais, eles vão estar sendo vitalizados
Nós não vamos sentir angústias, nem tristezas, nem ansiedades, nem depressões. Nós vamos estar sendo alimentados por fontes que jamais secam e do qual nós não somos capazes de exaurir com a nossa pequenez evolutiva, de forma nenhuma. Então, quando fazemos uso da nossa mediunidade, nos conectamos aos bons espíritos e sabemos o que estamos fazendo, nós vamos utilizar a nossa mediunidade na vida e não no centro espírita. Se formos convocados ao centro espírita, vamos fazer ali também, mas seremos médiuns da nossa vida. O comunicador do bem é reconhecido pela qualidade da sua moral, pelo caráter reto, pelo cultivo e exemplificação das melhores virtudes, pelo papel e relevância da sua tarefa, pelo resultado da sua obra, e nós, em nós, e nos companheiros, enfim, pelo esforço em se melhorar. Nós vamos estar realizando um esforço diário, nós vamos estar fazendo uma disciplina diária, como faríamos com qualquer coisa, seja alimentação, seja o exercício físico, seja o cumprimento dos horários para o trabalho, seja a condição de estarmos dentro da nossa família, representando o nosso papel, atuando nele 24 horas por dia, seremos também com a mediunidade. Assim como vivemos, faremos com a mediunidade. A mediunidade será para nós mais um instrumento, mais um elo, mais uma faculdade do bem ao nosso serviço. E nós vamos sim trabalhar pelas melhores virtudes, pela exemplificação, tarefas e obras aonde vamos nos empenhar, esforço diário, assim como fazemos esforço diário para as outras coisas, esforço diário para a mediunidade e esforço diário para nos melhorarmos. Por ter que reencarnar, o médium não é alguém perfeito, mas sim alguém que se encontra em luta constante pela própria renovação interior, não se permitindo ser influenciado por comunicações desequilibradas e perturbadas. E isso à custa de muito esforço e disciplina. Então, o tempo de nós borboletearmos pela vida, para nós que temos implementos mediúnicos abertos, esse tempo passou. É como se nós saíssemos lá do jardim de infância e entrássemos, enfim, no primário, no ensino médio. Lá no jardim de infância nós pintávamos, nós cantávamos, nós brincávamos, mas agora não. Agora precisamos sentar nas nossas carteiras, precisamos estudar, seremos cobrados em provas, em boletins, e no final do ano corremos o risco de perdermos o ano letivo. É assim para nós, na nossa condição de agora. O tempo de dormir e de sonhar e de brincar findou. Agora é o momento do esforço e da disciplina. Agora é o momento de se colocar na condição de aprendiz e de evoluir nas responsabilidades e nos trabalhos que nos tocam por conta daquilo que já temos condições de envergar como responsabilidade. Então, quem tem implementos mediúnicos não é perfeito, não deve ser visto assim e nem deve se ver assim. É alguém que se encontra em luta constante com a própria renovação. Nós precisamos abandonar aquilo que nos trouxe até aqui em termos de aspectos evolutivos e nos colocar na condição de novos aprendizes, renovando o interior com esforço e disciplina. Já existe entre nós boa literatura com orientação segura para entendimento da mediunidade, suas variações e particularidades, trazidas até nós pela boa comunicação e pela própria mediunidade bem conduzida, respaldada na moral de seus orientadores espirituais. Então nós já temos conhecimento disso. Nós temos o livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns nós temos todas as variações das mediunidades. Nós temos os aspectos da mediunidade. Nós temos a forma como tudo chegou até nós através da orientação das boas comunicações, dos bons espíritos. Se nós estudarmos aquilo ali, se nós nos dedicarmos a esses assuntos, nós vamos entrar nos aspectos da mediunidade com mais segurança, fazendo um uso melhor do instrumento.
O instrumento na nossa mão, ele vai produzir uma melodia melhor, não nas mãos de alguém que senta em cima do próprio instrumento, pensando que ele vai tocar sozinho. Isso não ocorre e nós não temos necessidade de que assim seja. O estudo da mediunidade nos orienta a uma caminhada segura, com avaliações importantes a respeito daquilo que nos cerca, de modo a eleger situações em que encontremos boas manifestações e energias salutares, e onde a moral e a educação sejam colunas seguras para o bem. Então nós vamos caminhar de forma segura. Nós vamos perceber quando estamos sendo influenciados por criaturas destrambelhadas. Nós vamos perceber quando energias insalubres estão se avizinhando do nosso corpo e do nosso psiquismo. E nós temos como fazer avaliações importantes daquilo que nos cerca. Nós vamos perceber as más inclinações espirituais dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais. Às vezes a gente chega à idade adulta e não consegue compreender certos comportamentos daqueles que eram responsáveis por nós, fossem irmãos, fossem pais, fossem tios, de comportamentos que eram incongruentes e que levavam muitas vezes a que nós tivéssemos hoje posturas equivocadas ou adoecidas em certas situações. Nós vamos perceber que são espíritos, são nossos parentes, tinham responsabilidades sobre nós, mas são espíritos em processo evolutivo, com canais mediúnicos que não dominavam e que não conheciam, e estavam sendo assoprados muitas vezes por entidades estouvadas que dificultavam as suas manutenções, as suas caminhadas e, por contrapartida, atingiam o nosso processo evolutivo. Nós vamos avaliar essas energias, aquilo que nos cerca vai ter um outro pendor, e nós vamos conseguir nos colocar de forma mais assertiva, entendendo esses comportamentos e esses indivíduos, e muitas vezes dirimindo dentro de nós energias que são difíceis de serem digeridas, de serem conhecidas e de serem manifestadas. E nós vamos conseguir nos conectar com energias mais salutares, com processos educativos mais assertivos, e nós vamos ter colunas mestres muito mais firmes e muito mais seguras. Nós vamos ter formas de nos manifestarmos e de nos colocarmos, que vai ser sempre mais assertivo e melhor para o nosso entendimento. Assim, conhecendo as possibilidades da mediunidade e realizando as melhorias necessárias em nosso proceder, estaremos sempre respaldados pela boa comunicação com os espíritos benfeitores da educação, seguro dos rumos futuros que nos aguardam no trabalho do bem. Então, não tem como desconectar, não tem como ficar sem isso. Vamos de forma segura e objetiva, de forma consciente, vamos nos conectar com os nossos mentores. Vamos nos conectar com bons espíritos. Vamos eleger aqueles que são do bem, vamos perceber aqueles que estão trabalhando para o bem, vamos perceber essas energias, como elas agem sobre nós, o que elas nos provocam, e vamos fazer da nossa vida uma caminhada mediúnica. Não vamos estar sonolentos e sombrios, vamos estar alertas e confiantes. E essa mediunidade vai ser para nós, então, fonte de coisa boa, fonte de bom sentimento, fonte de bem-estar íntimo e psíquico. E, por conta disso, nós vamos ter formas mais seguras de trabalhar o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente social, e nós vamos ser porta-vozes do bem aonde estivermos. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, vai ser uma vida toda. Nós vamos ter que trabalhar em disciplina, vamos ter que trabalhar em estabilidade emocional, vamos ter que fazer esses esforços. Mas nós estamos aqui justamente para isso. E a mediunidade pode ser um bom condutor dos nossos objetivos, ou ela pode atrapalhar se nós fugirmos dessa condição. Então, mediunidade e evolução moral, elas estão conectadas juntas. A mediunidade, de forma nenhuma, deve ser vista como uma coisa que atrapalha a nossa vida.
Nós precisamos compreender esses aspectos e precisamos merecer esses implementos, essas faculdades que chegam até nós, e nós precisamos fazer bom uso desses instrumentos, desses recursos, porque mesmo os recursos espirituais, eles podem um dia carecer para nós. Podemos ficar sem esses recursos se nós não soubermos ou não dermos valor. Ficaremos sem, ficaremos abandonados e enfrentaremos aquilo que precisamos enfrentar, muitas vezes carecendo de instrumentos de apoio. Esse é um instrumento importante e nós precisamos nos responsabilizar sobre ele e precisamos desenvolvê-lo como qualquer aptidão que possuímos, para merecê-la acrescida no futuro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, utilizar então agora, nesse momento, nossos canais mediúnicos e nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, aos espíritos mentores, aos amigos espirituais. Todos eles que vibram para o nosso bem, que desejam o nosso desenvolvimento e que se esforçam para que tenhamos, desde já, aquilo que necessitamos de melhor para a nossa caminhada. Façamos uma opção consciente de utilizarmos os nossos implementos para o bem e nos comunicarmos sempre com aqueles que podem nos orientar e nos ajudar, abandonando na trajetória tudo aquilo que não nos interessa, tudo aquilo que nos aflige e nos angustia, e permitindo que as luzes do alto vitalizem o nosso corpo e o nosso espírito, sempre para que possamos andar equilibrados e harmonizados, beneficiando a nós mesmos e todos aqueles que fazem parte do nosso círculo próximo. Que assim seja.